Olá, meu nome é Hilary Karen, sou estudante do curso de Artes Cênicas Teatro na Universidade Federal do Acre e sou bolsista do Programa de Iniciação Científica PIBIC, tendo como orientador o professor Dr. Leonel Martins Carneiro. A minha pesquisa, intitulada Experiências de Formação de Público para o Teatro na cidade de Rio Branco, Acre, tem como objetivo elaborar um mapeamento das iniciativas de formação de público que aconteceram nos anos de 2018 e 2019. Em um primeiro momento, eu fiz leituras que possibilitaram a compreensão do que é a formação de público, como ela acontece, quais são suas metodologias e também em como o teatro está inserido aqui em Rio Branco, Acre. Qual foi o seu percurso histórico até chegar nos anos de 2018 e 2019. Também compreendendo como era o envolvimento do público com as produções artísticas daqui da cidade. E nesse processo eu pude compreender muitas questões que dentro da formação de público é trabalhada e que mais pra frente eu vou estar voltando nessa questão quando eu for falar sobre isso. Nesse primeiro momento, eu queria falar que o teatro aqui de Rio Branco, em determinado período, era um teatro de denúncia, onde as pessoas fazedoras de teatro colocavam nas suas peças, nas suas produções, o cotidiano das pessoas, o que estava acontecendo naquele momento, porque era um momento de muitas violências acontecidas com o povo e que não eram faladas pelas mídias de comunicação da época. Então, as pessoas que faziam teatro se sentiam na necessidade de falar sobre isso. E como era algo que a população estava passando, o público se identificava muito com aqueles processos, com aquela produção, com aquela peça que eles estavam assistindo e se sentiam muito envolvidos. Então, essas peças aconteciam em espaços públicos e ao final da peça sempre tinha uma construção de debates onde as pessoas discutiam o que foi proposto, o que foi abordado dentro da peça, dentro da produção artística que ela presenciou e vivenciou. Então, vindo desse processo, eu já pude compreender um pouco melhor o que acontece hoje em dia aqui em Rio Branco, porque eu me questionava bastante que eu não vejo tantas pessoas indo ao teatro ou consumindo produções artísticas da região. É muito mais do que vem de fora e muito mais do que a gente tem acesso agora. Então isso me inquietava bastante e eu não entendia exatamente o porquê, sendo que em determinados momentos esse envolvimento do público era muito presente e eles estavam ali faziam parte da peça, faziam parte da produção artística. Então, esses vários contextos que eu fui compreendendo nessa perspectiva histórica do teatro me fizeram compreender o espectador em sua experiência e em como foi se construindo. A partir de leituras também como A Arte como Experiência, de John Dewey, e a pesquisa em arte, mediação teatral, todas essas questões de construção, de formação de público, me possibilitaram olhar para essas mediações que aconteciam. E que, quando eu fui entrevistar algumas pessoas que estavam à frente desses processos em determinados anos, elas falavam para mim que não era uma coisa que pensavam que era formação de público. Não essa palavra era desconhecida para aquelas pessoas, porque elas faziam isso, esses debates depois das peças e essa interação com o público, porque acreditavam que isso era mais completo. Então, tinha essa preocupação, tinha essa prioridade do público, de falar para o público o que estava acontecendo em determinadas épocas. E chegando então a esse mapeamento das iniciativas de formação de público aqui em Rio Branco, eu cheguei em 3 instituições que trabalham com esses processos, que é o Grupo de Teatro da UFAC. O projeto de extensão Grupo de Teatro da UFAC visa a vivência teatral, a formação de plateias, a formação do professor artista de teatro, técnicos e multiplicadores do teatro, através de cursos livres, vivências, e da montagem e circulação de espetáculos teatrais em espaços públicos da cidade de Rio Branco. O Centro de Multimeios da SEMI. É um setor da Secretaria Municipal de Educação, SEMI, vinculado ao Departamento de Ensino, com o objetivo
de incentivar o hábito da leitura junto aos alunos das escolas municipais. Suas atividades artísticas agregam várias linguagens, como música, teatro, contação de histórias, exposição de artes visuais e rodas de leitura, proporcionando ao público o acesso aos bens culturais e a valorização de suas tradições. E a Usina de Arte João Donato. A Usina de Arte João Donato é, ao mesmo tempo, um centro de educação profissional na área das artes e um espaço cultural. Ela oferece gratuitamente à população diversos cursos e oficinas, além de uma vasta programação artística durante o ano. A usina faz parte da rede de unidades de ensino do Instituto Dom Moacir, sendo também um equipamento cultural público, administrado pela Fundação de Cultura Elias Mansur, ambos órgãos da administração pública do Estado do Acre. Eles têm um processo de construção de formação de público, onde eles trazem o público para dentro do espaço físico e onde tem várias programações e artísticas, muitos cursos, e toda essa construção que eu fui percebendo aqui em Rio Branco que eles fazem tem uma ligação com essa formação mais ampla que acontece em outros estados, em outros determinados espaços. Então, essa construção do antes e o depois e o durante da peça, de construir esse processo, tem muito a ver aqui com essas produções que essas instituições produzem, né? Estão sempre frequentando. E então, o público, eles não têm tanto acesso ao teatro aqui, o que deu para perceber nas falas dessas pessoas, que em determinado momento, quando chega alguém que fala, nossa, eu nunca tive um teatro, é minha primeira experiência, e eles verem os olhinhos deles brilhando assim, eles se sentem muito satisfeitos com o trabalho que eles estão fazendo, que tem toda essa logística de levar as pessoas para o espaço, ir lá apresentar, ter uma programação com espetáculos, conhecer o espaço que está ali presente, que tem tem contato com artes visuais, com o teatro, com a música. Então, esses processos que eu fui descobrindo também nessas instituições, porque eu não conhecia, em todas essas leituras que eu fui fazendo sobre essas instituições, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e eu pensava que aqui no Acre não existia produções artísticas. E eu me enganei muito, porque tem muitas variedades, tem muitas produções que são muito boas. Então, falando um pouco sobre sobre como esse espectador, ele realmente não tem tanto acesso quanto tinham antigamente, mas que são várias questões que levaram a isso, várias construções que foram se modificando ao longo dos anos, e que eu pude perceber que as pessoas elas não procuram mais tanto porque é daqui, para as produções artísticas daqui. É muito mais do que vem de fora, muito mais do que estão assim, a todo momento na sua mão e tem mais acesso diretamente. Então, mas essas instituições que trabalham com esses processos de mediação têm um processo muito interessante, porque eles trazem o público para dentro do espaço e tem cursos que eles oferecem para a população. Tem esses espetáculos gratuitos, o Multimeios, ele realiza um trabalho de ir para as escolas e levar teatro, levar música, contação de histórias, também levar as crianças para dentro do Multimeios, que lá é um espaço variado de várias artes que eles podem estar acessando. E então, tem esse processo, sim. E acredito que o espectador ele está sendo muito formado por essa perspectiva do que ele tem acesso ali no momento. E essa procura por determinados produções artísticas
não tem tanto estado presente assim. E concluindo sobre essa perspectiva da análise do espectador e de como essa formação de público acontece aqui, é um processo que ainda está em andamento, que eu estou procurando entender ainda como acontece aqui, como são os processos que acontecem aqui. Um formulário que eu disponibilizei para artistas e para grupos que trabalham com isso, sem ser instituições. Tive um feedback muito que eles fazem essas manifestações em lugares públicos, tentando envolver o público, trazendo o público para dentro do espetáculo, da movimentação que está acontecendo ali, e que essa interação com o público ainda é muito presente, que as pessoas se sentem escutadas pelas pessoas nesse processo de mediação, e que reverbera muito em cada pessoa, porque esses processos acabam trazendo o público e fazendo esse público formar outras pessoas, outro público também para assistir. Então é uma cadeia que vai encadeando uma coisa a outra, e tem muita efetivação assim enquanto estrutura, porque é uma estrutura muito grande, que eu observei que muitos profissionais que estão envolvidos nisso, né, para tentar erguer esse projeto de formação de público. Então, há muitas iniciativas de formação de público que, às vezes, os grupos fazem, não tem noção que é uma mediação, que é uma formação de público. Então, e perceber que essa construção de olhar para o público, dar prioridade ao público, tem se inserido bastante ainda, hoje em dia, é muito importante, assim, porque não se perdeu algumas características do teatro, do fazer teatral, e em como isso vai construindo, né, cada pessoa, a população, vai interagindo com esses processos. Então, é isso. É um pouquinho da minha pesquisa, que ainda está em desenvolvimento e que eu estou no primeiro ano. E bom abraço para todo mundo.